Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o seu já tradicional programa de entrevistas do nosso canal. O programa de hoje, já que estamos no mês de maio, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho, sobre as conquistas do trabalho, né? Então, para isso, nós convidamos o Luiz Carlos de Andrade, ele que é diretor do Sindicato da Construção Civil aqui em Cubatão. Então, ele veio bater um papo com a gente, conversar como é que foi esse mês de maio, quais são as conquistas e como é que a nossa cidade está a nível de sindicalismo, uma vez que houve uma explosão aí de desenvolvimento das indústrias, um crescimento danado. Então, Luiz é o nosso convidado. Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite, prazer em recebê-lo aqui na TV Polo. Marcelo, nós que agradecemos, é um prazer grande estar estreando da minha parte no seu canal de televisão, TV Polo. Muito interessante para os munícipes de Cubatão, né, que é na comunicação. É muito interessante passar as informações para o pessoal em geral, né, porque às vezes a gente trabalha, mas trabalha em silêncio. Então, é necessário, é muito importante essa oportunidade que você nos concede para falar com os telespectadores aqui da TV Polo. Então, o bacana é que é o seguinte, Luiz é uma pessoa super conhecida aqui da cidade, quem atua assim politicamente, e as pessoas que têm uma atividade na cidade sempre encontram com o Luiz, que ele participa de quase tudo, né, Luiz, que você tem na cidade, né? É, Marcelo, a gente às vezes tem dificuldade de passar tudo que a gente faz, né, porque alguém pensa que a gente é dirigente sindical e só faz um tipo de atividade, e não é assim. Apesar de nós temos o privilégio da nossa categoria nos manter dentro da entidade sindical há vários anos, né? Então a gente procura se informar e participar de tudo, porque o trabalhador, em geral, acaba sendo beneficiado, porque, graças a Deus, pela nossa manutenção, nós não visamos apenas a nossa categoria, mas quando se trata de assuntos gerais, nós estamos aí, no caso que nem Agenda 21, plano diretor, agora a desfavelização da cidade, e nós nos fazemos presente, nós não nos omitimos de estar presente, de dar nossa opinião, de fazer sugestões, de reclamar, de criticar, de aplaudir aquilo que está correto, tá certo? Nas audiências públicas lá do plano diretor, que o pessoal não aguentava mais, Luiz, de tanta pergunta que você fazia lá pro pessoal, né, Luiz? Pois é, Marcelo, é uma necessidade, né? Porque você veja que o Estado é permanente, as autoridades, o Estado é permanente e os problemas são permanentes. As autoridades muitas vezes são transitórias, né? Então é preciso a gente olhar para frente, olhar para o futuro, ou mesmo no momento, para sugerir ou reclamar aquilo que tem que ser feito para o bem comum na cidade como um todo, né? Certo. Deixa eu dizer, só para consertar aqui, no começo eu falei bem geral, mas o nome do sindicato é Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do... Montagem Industriais de Santos e Região. Montagem Industriais de Santos e Região. E você é o diretor secretário aqui na cidade de Cubatão. Sou secretário do sindicato e também responsável pela subsede em Cubatão, né? Eu queria também mandar um abraço para o nosso presidente, José Antônio Amaral, que ele é integrante do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Hoje teve uma reunião em Brasília e lá vai apreciar os projetos para liberar recursos para mais, principalmente na área de construção, né, na área de construção civil, a nível nacional e também regional, por que não dizer, aqui da Baixada. Então, eu queria mandar um abraço para o nosso colega presidente e é assim, Marcelo, nossa vida é corrida. Então, a gente às vezes não tem condições de ficar falando quais são as nossas atividades, mas são N's, nossa categoria é 25 mil trabalhadores na Baixada, né? Então, é isso que a gente vai começar por partes, aí a gente vai conversar. E o interessante é exatamente isso. A gente percebe, eu que trabalho ali no fórum, a gente percebe uma movimentação muito intensa no sindicato, quando sempre tem alguma coisa de homologação, tem muita gente ali na frente, porque para você que está em casa, esse sindicato tem uma importância tão grande, porque nós falamos muito da COSIPA, da refinaria, da Ultraferta, da Caboclo, das empresas que são produtoras, mas elas geram um monte de emprego indireto e trazem outras grandes empresas também, né, que são as montadoras, que acabam trazendo muitas vezes riqueza para a cidade e que traz também problema para a cidade, né? E o Luiz está em uma dessas pontas da corda aí, né, Luiz? Correto, Marcelo. Inclusive, amanhã cedo mesmo, nós estamos reunindo as principais empresas que estão executando a parada na refinaria, que são, digamos assim,
As grandes empresas que foram contratadas para dentro de 30, 40 dias promover uma que ele chama de parada, ou seja, a manutenção do equipamento dentro uma vez por ano ou 2 vezes por ano, dependendo do tamanho da estrutura, é paralisado para trocar ou reformar determinado equipamento que já teve o tempo de vida útil já esgotado. E mesma coisa que a gente faz no nosso carro, que faz no nosso veículo, tem que parar para fazer uma troca, as indústrias têm que fazer isso, mas é em grande escala. Só que é uma grande programação, tá certo? Às vezes até atrasa, porque aí segue o ciclo do petróleo, por exemplo, né? Com mais efeito na Petrobras, né? Que às vezes para a Paulínia, ou às vezes atrasa a Paulínia, atrasa Cubatão, atrasa Araucária, atrasa Paulínia, ou São José dos Campos, por aí afora. Então, ou o Reduc no Rio de Janeiro, né? Então, essas paradas são constantes, às vezes 2, 3 vezes por ano tem que fazer essas paradas aí. E nós temos o problema do fluxo migratório, né? Que constantemente, às vezes a gente fica meio magoado que uma certa parte da imprensa fala, Cubatão não tem mão de obra qualificada. Mas só que tinha que completar a frase, né? Não tem mão de obra qualificada, desempregada. Porque o grande problema nosso é a ausência de escolas técnicas para treinar o profissional. Então, um número grande de ajudantes não tem profissão, tem dificuldade. Outros até têm profissão no Senai, mas como é o primeiro emprego, aí as pessoas hoje querem o quê? Precarização do serviço. O que acontece? Você tem que ter 10 profissões e um salário só, tá certo? O empresário, de preferência, ele gostaria de ter, assim, então, o Senai apareceu como um redentor, aí, um salvador da lavoura, em função da falta de qualificação de mão de obra que existia na cidade. Com certeza. Então, muita gente deposita as esperanças neles quando faz um curso no Senai. Perfeito. Mas você acha que isso não está resolvendo o problema? Não, Marcelo, que nem eu disse, existe a história da oferta e da procura. Se o empresário vê que tem no mercado um profissional que tem meia dúzia de profissão, ele pega aquele, não pega aquele que só tem uma ou que só fez um treinamento, é teórico, mas não é prático, tá certo? Então há até uma certa indignação do trabalhador que fala, poxa, todo mundo elogia o Senai, eu também elogio, porque nós fizemos uma escola no sindicato em Santos, em parceria com as empresas e também com o Senai, forma eletricista, forma soldador, forma caldeireiro, mas é um volume pequeno, tá? Porque a produção, o curso técnico, ele é caro, a produção, tá certo? Então nós temos uma escola, nós somos um dos poucos sindicatos que tem uma escola técnica dentro do sindicato, tá certo? Agora, o Senai, nós gostaríamos que o Senai não cobrasse o valor que cobra, porque também afasta muito o trabalhador da periferia, não tem condições de pagar o Senai. Você sabe que você não é a primeira pessoa que fala isso. Eu não me lembro bem se foi o Valtemir ou se foi um dos professores da fábrica que estava dizendo que um dos problemas hoje do Senai, que apareceu como solução, é o problema do acesso, que alguns cursos acabam sendo inacessíveis em função do preço que ele mantém. Perfeito. Né? Marcelo, é aquela velha história. Nós temos aí uma vontade imensa de pressionar muitas autoridades do Estado, porque hoje mesmo você entra no site da Secretaria de Desenvolvimento, que era a antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia, nesse governo estadual atual, mudaram a denominação, né? Até o vice-governador, para você ver que é uma secretaria tão importante que o vice-governador que é o secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que cuida das FATECs e também das ETs, né? Então nós queríamos, estamos brigando em duas áreas aqui em Cubatão, na verdade 3 áreas, né? Uma, nós queremos montar em Cubatão o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Por que o Conselho, Marcelo? O Conselho ele organiza a Conferência Municipal de Educação Profissional e Tecnológica. Porque o que acontece? Hoje, olhando a Agenda 21, você vê que o município ficou só com o primeiro grau, né? O primeiro grau para baixo. Acontece que a educação não é só educação, é educação e qualificação profissional. Mas só que, como é que acontece? Tem uma cidade igual funciona, a nossa, né? É justo. Só que elas funcionam isoladas, Marcelo. Ou seja, a educação, pura e simplesmente, ela não qualifica as pessoas profissionalmente. Nós queremos que trabalhem 2. O aluno, principalmente o que já fez o primeiro grau, fundamental, né? Ele faça na parte da tarde ou à noite, faça o curso técnico. E aí, na área de aprendiz, que o
Lula, eu queria parabenizar o presidente da República, que ele regulamentou de novo o que o Fernando Henrique anulou em 98, ele resgatou agora o ano passado a lei, o artigo 428 da CLT, que regulamenta o trabalho do aprendiz, do menor aprendiz, né? Então, o menor aprendiz, ele aprende o curso técnico, ou seja, de manhã, digamos assim, é um exemplo. Ele estuda de manhã no segundo grau normal. E à tarde ele faz o curso técnico, com chance de fazer o curso de aprendiz nas empresas. Que nós desejamos que ele, quando tiver 17, 18 anos, que ele tenha o certificado do segundo grau, ele já tenha tido 3, 4 profissões, aí sim ele está pronto para o mercado de trabalho, que ele já é conhecido da indústria. E a partir daí ele pode desenvolver, né? Bem, esse primeiro bloco aqui está terminando, o Papo com o Luiz tem mais ainda, nós vamos falar sobre essa crise na Corsã que você está defendendo o pessoal lá, vamos falar ainda sobre muita outra coisa. Perfeito. Então você que está em casa assistindo, não sai daí não. Toma uma aguinha, volta, daqui a pouco a gente volta conversando com o Luiz.